Dorian. Dorian foi um dos espetáculos mais potentes que eu fiz na vida. Foi onde eu exercitei a teatralidade, talvez da forma mais profunda, e a trupe de atores de uma maneira muito viva, muito potente. As trocas em cena. Foi um projeto do Augusto Garcia, que se apaixonou quando leu o livro e falou: isso aqui é uma peça de teatro, e ele incansavelmente ficou lá insistindo para que aquilo fosse uma peça de teatro, e ele levou esse projeto para dentro da companhia, e nós todos abraçamos esse projeto, fazendo com que esse projeto fizesse parte da nossa carne. A arte era lindíssima. O Thiago chegou a viajar para Londres para compor mesmo a arte, e era um espetáculo de trupe no sentido do jogo. Era um espetáculo onde nós jogávamos entre nós o tempo inteiro, e com muita paixão e com muito amor. Nós éramos felizes e sabíamos enquanto fazíamos Dorian. Eu interpretei a personagem Sibyl Vane, que era uma atriz de teatro, perdidamente apaixonada pelo que fazia, porque tinha uma vida absolutamente miserável, e era só no palco onde ela interpretava Julieta, Rosalinda, Imogênia, que ela de fato vivia. A vida dela acontecia enquanto ela estava em cena. Então ela era brilhante quando ela entrava em cena. Até que surge Dorian, aquele homem lindíssimo, rico, e diz que está apaixonado por ela. Ela acredita naquela paixão, mas na verdade ele estava apaixonado pela imagem dela, pelas personagens que ela mesma interpretava e pela atriz que ela era. E quando ela conhece esse príncipe encantado, que era o Dorian para ela, a vida cênica deixa de fazer sentido, porque agora ela vai poder viver na vida o que antes ela só vivia em cena, ela só vivia no palco. E ela passa a ser uma atriz medíocre. E quando ele assiste uma apresentação dela com os amigos e tudo, e ela é essa atriz medíocre, ele desdenha dela, deixa ela caída, jogada no chão. E ela, que só conhecia o amor pelas interpretações que executava no palco, ou seja, nas grandes tragédias, ela dá à própria vida um fim trágico e se suicida. E era uma imagem linda nesse espetáculo, o suicídio dessa personagem. A gente criou nos 8 solos acompanhados, e eu terminava tomando um banho de vinho, né? Bebendo uma garrafa de 5 litros de vinho, aquilo caía. Era linda essa cena, com uma luz brilhante do SIG. Um espetáculo onde nós nos experimentamos mais uma vez em diversas funções. O Thiago, como fazia a arte do espetáculo e assinava o figurino também, eu era produtora do espetáculo. Começou com a Gabi, a Viara, sendo produtora, depois eu peguei a produção. O Augusto era o idealizador, o Sig fazia a luz, o Renato, o diretor, e todas as outras pessoas, o Caetano, a Nanda, o Mariante, que veio depois, era muito bonito de ver a gente montando. O antes da cena era muito bonito. E eu lembro que foi uma experiência muito rica, porque a gente tinha o Damo, que tocava um contrabaixo clássico em cena, então as músicas eram todas executadas ao vivo. E o Damo era integrante mesmo dessa trupe de atores que éramos. Então ele fazia a música ao vivo e a gente contracenando com o Damo. Ele foi super importante para mim, né, para a execução mesmo da minha personagem, esse músico maravilhoso que é o Damo. E eu tenho memórias profundérrimas. A gente viajou muito com esse espetáculo. O espetáculo teve vida longa. Ele teve uma temporada estendida no Glaucio Gil. Tamanho era o sucesso que ele fazia, voltava a gente para casa, porque eu acho que o Dorian a gente fazia transbordar para a plateia todo o amor
que nós, integrantes dessa peça, sentíamos uns pelos outros, sentíamos pelo próprio teatro, sentíamos por aquela história. E eu acho que essa paixão, ela transbordava e chegava até os espectadores de uma maneira muito potente. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos espetáculos mais importantes da minha trajetória e o espetáculo mais profundo que eu fiz dentro da companhia. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, parte ativa dessa história de Dorian, e era um tema extremamente atual, porque ali do hedonismo, né? Eu lembro de uma frase do Oscar Wilde que era: a beleza é uma espécie de gênio, porque não requer explicações. Então, quando chega uma pessoa bela, e aí quando a gente fala de beleza, é uma beleza que está atrelada à juventude, né? Quando chega uma pessoa bela numa sala, não há de se explicar mais nada. Ele ou ela, né? É belo. E todos param. E, sabe, as portas se abrem para os belos e jovens. E isso é um questionamento social, cultural, filosófico, muito profundo. E nesses dias de hoje, né, dias onde temos os filtros do Instagram, as muitas plásticas, cosméticos, a valorização excessiva da forma física e da beleza exterior, o espetáculo falava exatamente disso. Então a gente fazia sempre um paralelo com essa necessidade contemporânea e não contemporânea também, porque a valorização do belo está nas artes clássicas, desde a Grécia Antiga, desde sempre. E é um grande questionamento, né, que se fazia, e o Dorian era um espetáculo que falava sobre isso, que questionava isso. Poucas vezes eu fui tão feliz em cena como eu fui fazendo Dorian. Muito bom lembrar disso. Dorian Gray. Depois do terceiro movimento que aconteceu no Glaucio Gil, a gente ganhou a pauta no teatro principal e começamos um processo. E eu lembro que logo no início do processo eu recebi a notícia do Rick, quem faria o Adrian, que é esse personagem que estava em aberto na época, seria o Hugo. E, enfim, eu recebi essa notícia de boa, mas como eu queria estar perto, queria continuar no processo, eu continuei indo aos ensaios e me propus a fazer qualquer coisa no processo. Comecei a ensaiar junto a personagem do Kai, que em certo momento o Augusto, que faria o Dorian, poderia precisar de um substituto, que seria bacana ter esse substituto já no elenco, né, já na peça. Então o Kai faria o Dorian, caso o Augusto precisasse faltar, e eu entraria no personagem do Jim Vane. E foi um processo muito gostoso e tal. A gente estreou lá no Glaucio Gil e eu tava junto, eu tava operando a luz. E eu só não tava no palco nessa primeira temporada, que eu operei a luz e fiquei de fora, mas logo depois dessa primeira temporada no Glaucio Gil, a gente fez várias circulações, a gente fez a circulação estadual, a gente fez circuito SESI também, SESC também, então a peça teve bastante vida. E o Hugo pediu para sair logo depois da primeira temporada e quando eu entrei, o Caetano tinha decidido não fazer mais o Jim, ele só faria o Dorian. E então, na última vez que a gente levantou o espetáculo,
eu estava fazendo o Jim Vane e o Adrian, né? O personagem do Kai e o personagem do Hugo, que se fundiram. A gente achou uma boa ideia a fusão dos dois personagens, até para ser mais fácil de viajar, tal, ao invés de 7, ter 6 pessoas. Foi um processo bem prazeroso que deixou muita saudade. E muitos questionamentos também em relação à juventude, em relação à beleza, em relação a essa pericidade, né, da raça humana, né, do ser humano. Que vida, hein, Dorian? Que vida, provou de tudo e nada o estragou, ainda é o mesmo. Me diga qual é o segredo da sua juventude. Dorian é o meu primeiro espetáculo com a companhia. E eu nem sei por onde começar. Eu acho que eu vou começar falando do final. Uma das nossas últimas apresentações foi no Sesc Nova Iguaçu. E eu acho que, sem dúvida, junto com os meus colegas, quem viveu aquela noite tem certeza que a gente viveu um grande acontecimento, assim, desse estar presente no aqui e agora, que é o teatro. Sim, por si só ele é isso, né? É essa presença viva. Mas naquela noite, numa dessas últimas apresentações, sem dúvida ela foi muito potente. A gente compartilhou dessa experiência juntos e foi realmente incrível, né? Que é quando acaba o espetáculo e você tem uma sensação muito viva dentro de si e pergunta para os seus colegas: vocês sentiram isso? E isso é tão bom, tão potente, né? Dorian, uma proposta do Augusto Garcia, produzida pela Letícia. E eu acho isso uma das primeiras coisas mais admiráveis, assim, sabe? Que é você se apaixonar por um projeto, né? Trazer para uma companhia um desejo de fazer isso. Quando o Augusto trouxe o projeto, a gente começou a fazer o estudo nesse caminho que o Rê gosta de trazer, nossa pesquisa, que é fazer os atores escolherem os textos, né? Como que a gente ia fazer essa adaptação de uma novela, né, do Oscar Wilde para o teatro? Não é uma peça, não existia uma adaptação de texto para isso. Então, a gente se debruçou sobre a obra, sobre todos os entendimentos que permeiam essa obra e fomos fazendo essa seleção. Mas eu lembro muito fortemente nos primeiros encontros, assim, quando o Augusto estava inquieto, querendo fazer o espetáculo, e a gente, como cada um leu a novela e nos reunimos, e eu pensava assim, cara, não tem a ver, eu não me componho com esse personagem, esse Lord Henry, eu não me via fazendo o personagem, porque eu achava que tinha que ser o Dodge que tinha que fazer esse personagem. E isso se reverteu de uma maneira, assim, que hoje é sem dúvida um dos espetáculos que eu mais gosto de fazer. Qualquer espetáculo da companhia, ele vai ter uma vida pulsante que só vai ganhar com o tempo. E Dorian não é diferente, e é um espetáculo que fala sobre o tempo. E eu tenho certeza de que quanto mais o tempo passar, melhor vai ser para o espetáculo, melhor vai ser para a gente já percebeu isso. Ele é um espetáculo que a gente conseguiu realizar ele por pelo menos uns 3 anos, com seus intervalos, desde a estreia. E uma curiosidade da estreia muito bacana, muito viva da nossa estreia no Teatro Glaucio Gema, porque eu já ouvi o barulho da plateia lá no foyer e eu estava em cima da escada, terminando de afinar a luz, quando o público já estava pronto para entrar. Mas a energia, a excitação era tão grande, tão vibrante naquele momento, que aquilo eu não estava desconectado do espetáculo, nem do que eu estava fazendo, muito pelo contrário, né? Eu acho que o espetáculo ele gera um debate sobre o fazer artístico, sobre a vida e sobre a arte, e eu acho que todos nós nos envolvemos de uma maneira tão intensa naquilo que as tarefas só faziam com que a gente se conectasse mais ainda com o espetáculo.
Dorian, para mim, foi uma viagem, literalmente, porque quando o Augusto veio com a ideia de montar o espetáculo, eu comecei a ler o romance, foi a primeira vez que eu li, se passava no Hyde Park, na Londres, né, de 1890. Eu nunca tinha ido para lá e para buscar uma verdade para o meu personagem, eu viajei para Londres, levei o livro, levei o Retrato de Dorian Gray e o De Profundis, que eu já tinha lido, mas fui ler de novo sentado na porta do Oscar Wilde. Eu botei no celular, fui seguindo e cheguei na porta da casa onde o Wilde morou. Sentei na escadinha dele e terminei a leitura do livro lá. E trouxe essa experiência na bagagem. Não só essa experiência, a maioria dos figurinos que eu montei para essa peça, eles realmente são londrinos. O figurino da Lady Wotton, a saia de Camden Town, a blusa de um brechó ali nos arredores do Palácio de Buckingham. A gente conseguiu trazer para esse tempo de agora, mas com todo o respeito à época. Tinha uns ares vitorianos. O figurino que eu mais gostei de fazer era um figurino montado nos detalhes, assim. Lenço do Dorian, o texto do Romeu e Julieta que a Síbio usava no seu camarim. Comprei ele no Globe Theatre, onde a companhia do Shakespeare realmente se apresentou. O Dorian foi uma peça quase inspirado no outro londrino, né, o Jack Stripador, que foi feito em partes, assim. O primeiro movimento foi só o Augusto no Congresso do Cérebro, ele foi sozinho lá para o Rio Grande do Sul. O segundo movimento de pesquisa do espetáculo foi no Solar de Botafogo, enquanto a companhia estava ocupando lá, em cartaz com a Adélia. O terceiro movimento foi no 8 Solos Acompanhados, que eu não pude fazer porque eu estava filmando Somos Tão Jovens. E o quarto movimento já foi o espetáculo estreado. Eu, a princípio, fiquei acovardado de fazer esse pintor, mas aí depois, conforme eu fui avançando, mergulhando, me aprofundando, eu fui vendo que a gente tinha muita coisa em comum. Inclusive essa quase covardia. Ele não carregava muita vaidade. O que me encantou no Basílio, né, que tem duas versões, é Basil Howard, o nome original, mas a gente optou por Basílio, que é uma coisa mais próxima da língua portuguesa. O Basílio era apaixonado pelo Dorian. É uma história de amor, né? E o Basílio que apresentou o Dorian ao Lord Henry, Lord Wotton, marido de Lady Wotton. O Basílio, ele era um cara que ele acreditava que a arte é mais importante do que o próprio artista. Ele é daquele pintor que não fazia questão de assinar os quadros, sabe? Que o valor da obra está na obra em si. Ninguém precisa saber que foi ele que pintou. Nós, pobres artistas, temos que aparecer na sociedade de vez em quando para lembrar ao público que não somos selvagens. Eu me identifico com ele. Esse aqui era o meu texto, que eu usava em cena, inclusive. Isso aqui tá carcomido porque aqui atrás eu prendi uma rosa que eu usava desde a primeira apresentação, ao estado que ela ficou. Se acabou, porque o tempo passa para todos, só não passa para Dorian Gray. E aí, nessa viagem para Londres, eu fui para a National Gallery, eu fui atrás dos retratos do Wilde que tinham lá, trouxe vários postais e fotos que eu pesquisei. Isso aqui eles imprimiam de graça lá, olha aqui, Oscar Wilde, 1884, que é meio que na época, né? Eu acho que o texto foi escrito em 1890, uns retratos de nu para inspirar o Basílio, Wilde, referências para Síbio, essa Síbio que eu amo, olha isso, coisa linda. Referência para o pintor. Esse texto aqui ele é recheado de coisa, olha aqui, o próprio Wilde, lá em Londres, tem o Mick Jagger aqui, essa obra aqui eu vi exposta lá. Que esse aqui era uma referência para o meu Basílio. O roteiro da peça, olha isso. Vocês conseguem ver? Cena 1, cena 2, cena 3. E aqui o final se perdeu. Ah, olha aqui. O Wilde e o Douglas. Isso aqui, mais de 1893. E essa viagem super me alimentou, assim, eu voltei mais seguro para fazer a peça depois dela, porque eu me senti com mais propriedade para falar. A gente levou o romance para a cena. Tinham cenas belíssimas numa tentativa de teatralizar, né, esse texto escrito. É uma edição de 1926, essa aqui era a do pintor. Foi muito bacana fazer essa peça. Foi um encontro com um personagem que pensa a arte de uma forma muito parecida comigo. E uma oportunidade de me divertir em cena com os meus amigos, né? O jogo era todo mundo ali presente, a gente formou uma espécie de arena com os nichos, cada um sentado no ambiente do seu personagem, cercado de elementos dos seus personagens. E eu aproveitei dessas minhas habilidades de desenhar e fiz obras
pro Caetano e pro Augusto, que eu montava no Cavalete. A gente viajou muito com essa peça também, fez circuito SESI, se apresentou em Sescs. Tenho saudade, te digo que tenho saudade do Basílio. Vontade de reencontrar esse personagem. Eu faria de outra forma, não sei se melhor, de uma forma mais intensa, talvez. Obrigado, Augusto, por nos ter provocado. Obrigado, companhia, por ter topado essa aventura. Quem sabe a gente num futuro próximo não remonta e se reencontra em cena todo mundo fazendo.